voltamos com o programa Pauta Especial. Nós estamos conversando com a assistente social Marli Araújo. Nosso assunto é o que é assédio sexual. Marli, o que determina lá, no ambiente de trabalho, e às vezes causando constrangimento, independente de que seja homem ou mulher, hierarquia. O que é que se determina que é assédio moral ou não, se tem testemunhas? O assédio moral e o assédio sexual, ele dificilmente vai ter testemunha. Veja, como é que eu vou assediar moral ou sexualmente um trabalhador na frente de outros? Então, eu vou gerar uma relação, eu vou gerar toda uma comprovação desse crime. Então, uma das suas características é raramente ter testemunha. Um elogio sistemático, todos os dias, diante de todos os colegas, causando constrangimento, pode ser encarado ou legitimado como um assédio? Pode. Ele pode. Então, se o elogio for persistente, como você falou, se ele sempre se direcionar a características pessoais, físicas do outro, e não as suas características no trabalho, a sua competência, isso pode sim, tanto gerar o assédio sexual como o assédio moral. O que ocorre numa relação como essa, além de acabar com a relação de amizade? Normalmente, o que ocorre é, quando as vítimas, elas denunciam, poucas denunciam, o que tem ocorrido muito é a transferência do setor de trabalho, né, do subordinado ou subordinada, ou a demissão. Porque você cria dentro da empresa, do ambiente do trabalho, um clima que fica insustentável. Você não pode, a vítima não pode provar que esse assédio ocorreu, mas a situação se espalhou no ambiente de trabalho, né? Há uma outra questão, às vezes os outros colegas de trabalho percebem, aí a gente volta à discussão da hierarquia e das relações de poder, mas o que está em jogo também é o emprego. Então, como denunciar se uma das consequências pode ser perder o emprego? Então, é uma das questões que gera, né? Normalmente, o que eu tenho visto? A transferência ocorre muito nos setores públicos. Às vezes, a própria vítima pede para ser transferida de setor ou mudança de horário para não encontrar com a pessoa que cometeu o assédio. E no caso de empresas privadas, se arrasta um pouco, mas gera demissão. É o que tem ocorrido em alguns processos, né? Que eu andei verificando. Por exemplo, em São Paulo teve uma empresa em que a estagiária denunciou e o que ocorreu foi que ela abriu mão do estágio porque a pressão dentro do ambiente de trabalho ficou muito grande. O que é que os outros colegas dizem? Deixa isso para lá, não importa, você precisa do estágio, você precisa do emprego. Mas a partir do momento que ela tomou a decisão de denunciar, ela abriu mão do seu estágio. O que causa socialmente ao grupo isso? O que é que traz para o grupo? O grupo, eu sempre penso muito na vítima. Por que eu penso muito na vítima? Porque a partir do momento que ela denuncia, ela fica isolada. O grupo tende a se afastar, porque estar próximo daquela pessoa é você assumir uma posição. É assumir a posição que acredita. Ao se afastar, você aparentemente assume uma posição de neutralidade. Então, o que é que acontece no caso de assédio, como da maioria das violências contra mulheres, por exemplo? Eu prefiro não me envolver. Então, a vítima ela tende a ficar isolada no grupo. Não que o grupo não acredite, não necessariamente não é isso. Mas como existem relações desiguais, assimétricas e hierárquicas, o grupo tem medo, muitas vezes, do que está próximo daquela vítima pode acarretar de forma muito direta para as pessoas daquele grupo. Então, sempre que houver um caso de assédio moral ou de assédio sexual, vai causar um mal-estar. É impossível, porque é um crime. Além do presencial, nós temos o virtual, né, que é tão perigoso e silencioso. Não é? Além da vítima, né, da vitimização da pessoa, o grupo também sente. Né? A ordem, né, hierárquica naquele lugar e as relações de trabalho ficam abaladas. Para a produtividade do grupo, isso é bom ou é ruim? Eu diria que isso é muito ruim. No caso vamos pegar o exemplo dos e-mails, né? Teve um caso recentemente no Brasil que eu entendo como assédio moral, porque foi um caso de racismo. Não sei se você ficou sabendo, teve uma empresa que havia uma constante troca de e-mails
dentro do e-mail institucional em que se faziam piadas, né, racistas. Então, os trabalhadores negros da empresa que estavam ali, primeiro que você não tem como não acessar o e-mail institucional, então você vai ver o tempo todo. E aí teve um dos trabalhadores que denunciou. O posicionamento da empresa foi dizer que era apenas uma brincadeira. Óbvio que isso abalou, sim, a produtividade desses trabalhadores que se sentiram diretamente atingidos e dos outros, e eu diria, inclusive, arriscaria dizer, dos outros trabalhadores. Porque como não se incomodar com uma situação como essa, se você está dentro do grupo? De que forma não lhe atingir? Aí tem os posicionamentos dos trabalhadores. Alguns vão levar isso até o fim, até as últimas consequências, fazendo denúncias, e outros vão optar, vamos dizer assim, por não fazê-lo. Mas a produtividade do grupo, ela vai estar sempre prejudicada. Porque como lidar com essa situação? Como fazer de conta que ela não existe, se é que é possível? Até porque o e-mail você escreveu, então a Justiça Brasileira, por exemplo, já acata o e-mail, né, como prova em alguns casos. É diferente do assédio que ocorreu só com 2 pessoas sem testemunhas. Você já tem algo que vai dizer, não, isso realmente ocorreu. Né? A punição tem sido indenizações, embora a legislação diga que pode ser prisão de 1 a 2 anos, mas normalmente tem redundado em indenizações. Conversamos com a professora Marli Araújo, assistente social. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. O programa Pauta Especial fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.